essa frase. O tema da mensagem de hoje é: a vida do crente não é fácil. Quem aqui já falou essa frase? Quem aqui? Levanta a mão, seja honesto. Quase todo mundo já falou que a vida do crente não é fácil. A vida do crente é luta por cima de batalha. Realmente não é fácil a vida do crente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. Vai ter como mudar o playback, Palominha? Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Você que está nos acompanhando também agora pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Você é muito bem-vindo aqui, você e toda a sua família. Compartilhe essa mensagem, curta essa mensagem, para que mais pessoas também sejam alcançados pela mensagem de Deus. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo, vai estar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus ele retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar hoje aqui na Tua casa, Senhor Deus. Tu conhece todo o nosso coração, Tu sabe toda a dificuldade, toda a adversidade que talvez algumas pessoas estão aqui passando, Pai. Mas eu quero Te pedir nesse momento que o Senhor possa acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa fazer calar, Senhor, todas as outras vozes ao nosso redor, para que a gente possa escutar apenas a Tua voz nessa noite, Senhor. Que toda a distração, tudo aquilo que o inimigo está tentando fazer para roubar a nossa atenção, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. E que cada pessoa que está aqui hoje, Pai, está livre para ouvir a Tua voz e refletir naquilo que o Teu Espírito Santo deseja ministrar. Pai, que eu não te atrapalhe em nada hoje, nessa noite. Que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha e Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, o tema é: a vida do crente não é fácil. Talvez você já até tenha parado para se perguntar: por que tantas vezes é tão difícil, principalmente quando a gente quer fazer o certo? Principalmente quando a gente quer fazer a vontade de Deus, porque tanta coisa ao nosso redor vem para tentar parar? Porque tantas vezes para você estar aqui num culto de hoje como esse, tanta coisa tentou te impedir para você chegar até aqui. Tanta coisa talvez o seu cansaço do dia hoje fez você pensar e dizer: eu não vou hoje não, estou muito cansado hoje, vou ficar em casa. Mas aí você pegou e fez: não, eu vou para receber uma palavra. Você já parou para pensar que tanta coisa tenta parar você, vem tanta dificuldade para parar você, vem tanto problema, e a gente precisa entender que existe
vontade ativa de Deus, mas também existe a vontade permissiva de Deus. Então vai ter muita coisa que você está enfrentando hoje, essa dificuldade, essa tempestade, talvez foi o próprio Deus que permitiu. E quando Ele permite, é uma vontade ativa dEle, porque Ele quer que você passe por essa dificuldade, para que você possa aprender, crescer e amadurecer nela. Então essa é a vontade ativa de Deus. É por isso que Jesus ele precisou ir para a cruz, porque Jesus fez: Pai, se for possível, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E você sabe que Jesus precisou passar pelaquela dificuldade. Você vê e sabe que Daniel, ele foi jogado na cova do leão, porque ele estava orando a Deus. Imagina você ser preso porque você estava orando a Deus. O que é que você ia dizer? Deus, como é que o Senhor permite eu ser preso porque eu estava orando? Por que é que o Senhor permite que esse problema e essa dificuldade chegue na minha vida? Porque eu estou tentando fazer a vontade de Deus, eu estou na casa de Deus e isso está acontecendo. Foi isso que aconteceu com Daniel. Deus não poupou Daniel da cova dos leões. Mas aí Deus protege Daniel na cova dos leões. Talvez o que Deus estava querendo trabalhar com Daniel era a confiança em Deus. Independente das circunstâncias, pode estar o pior cenário na sua vida, ao seu redor, mas Deus quer que você continue confiando nele. E também existe a vontade permissiva de Deus, que são através das nossas escolhas. E talvez você faz escolhas erradas que não deveria, e Deus permite que você enfrente algumas tempestades, porque você escolheu coisas erradas, mas através das suas escolhas erradas, Deus quer fazer algo novo. Então é isso que a gente precisa entender, porque Deus ele sempre trabalha com um processo de aprendizagem na nossa vida. Com tudo que Ele vai fazer, Ele quer que você cresça, amadureça e avance. Guarde isso. Repita comigo, diga assim: essa dificuldade é para que eu cresça, amadureça e avance. É isso que Deus quer que você entenda, que essa dificuldade que você está passando hoje, que Ele permitiu que você passasse, ou que Ele mesmo te colocou para você enfrentar, é porque Ele quer que você cresça, amadureça e avance, porque obstáculos na nossa vida, eles são essenciais para o nosso crescimento, e a ciência mostra isso. Veja que coisa interessante, preste atenção. Foi feito um estudo com ratos, eles botaram lá 2 grupos de ratos. Em um, ele botou dificuldade, obstáculo, até ele chegar na comida. No outro grupo, a comida estava acessível da maneira mais fácil para aqueles ratinhos. E no final do estudo, foi analisado os ratos, e os ratos que tinham obstáculo para poder se alimentar, os ratos que tinham dificuldade até chegar ao alimento, foi percebido que ele foi gerado mais sinapse. Sinapse é o que melhora o raciocínio e a inteligência da pessoa. Então, os ratos eles ficaram mais dispostos e mais inteligentes por causa das dificuldades. O outro grupo de rato, ele ficou mais preguiçoso e menos inteligente. Então, você começa a perceber que na vida espiritual também é fundamental para mim e para você ter obstáculos e dificuldades. Porque seria tão fácil, gente, tudo que você quisesse, você conquistasse. Tudo que você quisesse, viesse fácil. A gente não tem um ditado que a gente diz que a gente só dá valor quando a gente conquista de maneira mais difícil. Porque aquilo que a gente tem fácil na mão, a gente não valoriza. A gente fala que, não, fulano é assim hoje porque sempre teve tudo fácil na mão. E é verdade, a gente precisa entender que as dificuldades na nossa vida, elas servem para nos amadurecer e nos fazer crescer. E a gente vai aprender hoje com a história dessa mulher, que em algumas passagens era chamada de mulher Ciro-Fenícia, e em outras passagens é chamada de mulher cananeia. Você vai aprender muita coisa com ela hoje. A gente vai aprender muita coisa com a vida dessa mulher. E a primeira coisa que a gente aprende
A primeira dificuldade que essa mulher enfrenta, e ela, interessante é que ela não para quando a dificuldade chega. O versículo 22, eu vou pedir para a Palominha botar, Mateus 15, 22, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela respondeu: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem deve ir buscar médico e ajuda para o seu filho é o homem, é o marido. A mulher, ela não faz isso. Então, se essa mulher, ela foi atrás de Jesus, atrás de ajuda, é porque provavelmente ela já era viúva. Ela provavelmente já era viúva. E a Bíblia fala que as viúvas no tempo de Jesus, a gente sabia que as mulheres viúvas e os órfãos sofriam muito, eram pessoas escanteadas, ao ponto de os discípulos terem que separar 7 diáconos para servir à mesa das viúvas e dos órfãos. Então, as viúvas sofriam. Então, aquela mulher tinha dificuldade, gente. E preste atenção, quando tem alguém doente em casa, para você sair e deixar a pessoa, você sabe como é difícil. Imagina você ter que sair, deixar o seu filho em casa doente, quanta dificuldade aquela mulher não teve. E outra coisa, aquela filha dela estava endemoniada. Então, era muito difícil para aquela mulher. Mas veja, as dificuldades não fizeram com que aquela mulher desistisse. Pelo contrário, ela continuou, ela foi atrás de Jesus, ela não parou diante das dificuldades. E o problema é que na primeira dificuldade que chega na nossa vida, faz com que a gente queira parar. Você sabe, e talvez aconteceu com você, muitas vezes você deixou de vir para um culto porque você estava cansado. E você pode ser honesto com você vai dizer, é verdade. Eu muitas vezes deixei de vir para um culto porque eu estava cansado. Muitas vezes eu deixei de vir porque eu estava com preguiça. Você disse: meu Deus, eu estou com muita preguiça hoje, eu não vou. Eu estou com tanta preguiça hoje que eu não vou fazer meu devocional. E você não foi em direção a Deus porque o cansaço não deixou, porque a preguiça não deixou, porque talvez a sua cabeça estava doendo muito. Ou porque talvez você disse: eu não tenho onde deixar as crianças hoje, eu não vou. Ou eu não vou hoje porque hoje vai ter uma pelada para eu assistir. Hoje vai ter a final do campeonato e eu preciso ver o meu time ganhar ou perder. Ou hoje vai ter o último episódio da novela que eu estou assistindo. Eu não vou para a igreja hoje não. Depois eu assisto no YouTube, ou depois está tudo certo. E você sabe que pequenas dificuldades talvez parou você de ir até Jesus, mas essa mulher, e a gente precisa aprender com ela, porque ela não parou, ela continuou avançando, ela não desistiu. E outra coisa importante e fundamental, é a segunda coisa, mesmo cheia de problema, e essa mulher não para, ela estava vivendo em um ambiente que era totalmente pagão ao seu redor. Mas isso não impediu com que ela parasse. Veja o que o versículo 21 diz. Esse versículo começa assim, dizendo assim: saindo daquele lugar, Jesus se retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Eu não sei se você sabe, mas essa região de Tiro e de Sidom, ela é hoje onde fica o Líbano. O Líbano, que é um país extremamente muçulmano, o Líbano, que é um país hoje que é extremamente pagão, contrário àquilo que Deus prega. E o interessante, quando você começa a estudar teologia, você vai ver que existem 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, que são evangelhos que tiveram a mesma base para ser escrito, que é o de Mateus, Marcos e Lucas. Só que, e a gente precisa saber disso, Mateus, ele escreveu aquele evangelho para pessoas que eram judeus. Guarda essa informação. Já Marcos, ele escreveu para novos crentes, novos cristãos, gentios. Então existe já essa diferença para quem escreveu. E o interessante é que Mateus, ele usa, no começo do versículo 22, ele diz assim: uma mulher
cananeia, natural dali, veio gritando. Veja que coisa interessante. Essa palavra cananeia não era mais usada no tempo de Jesus, mas quem era judeu sabia o que isso significava. Era usado quando essa palavra, pastor? No tempo de Moisés e Josué. Existia o povo cananeu, que era um povo que era contrário ao povo de Deus. O que é que Mateus estava enfatizando? Essa mulher não presta. Talvez seria um palavrão hoje, talvez seria um xingamento, talvez Mateus estava dizendo que essa mulher é uma prostituta, essa mulher não presta para nada. Ou, para um homem, esse cara é um cabra safado no tempo de hoje. Então Mateus estava xingando essa mulher porque aquela região, o povo não acreditava em Deus. Ou seja, aquela mulher estava vivendo num ambiente que não gostava de Deus, mas mesmo assim ela não foi impedida de buscar e de adorar Jesus. E talvez você está enfrentando isso hoje, na sua vida, na sua casa, talvez os seus familiares, gente. Talvez a sua família, não precisa ir para longe, talvez a sua família é contrária à sua fé. Talvez o seu marido não concorda com a fé que você tem. Talvez o seu marido critica. Só quer viver na igreja agora, mulher. Para que isso? Não precisa ir para longe. E talvez essas dificuldades poderiam fazer com que você parasse. Se seu marido estivesse criticando, você ia dizer: eu não vou para a igreja hoje não. Meu marido, toda vez que eu vou, ele briga. Toda vez que eu vou, ele fala besteira. Eu vou ficar em casa. Mas essa mulher, ela não para. Talvez é o seu namorado que é contrária à sua fé. Talvez é o seu namorado que ele não quer esperar até casar para ter relação sexual e não quer aceitar o que a sua fé fala. Talvez é isso que você está enfrentando hoje. Em vez do seu marido ou sua esposa ajudar, ele está atrapalhando. Talvez essas amizades que deveriam te aproximar de Deus estão te afastando de Deus. E essa mulher, ela estava enfrentando isso, mas isso não parou ela. Você relembra das dificuldades dessa mulher que a gente já falou? Ela tinha uma filha endemoniada. Ela era viúva, já sofria no seu tempo. Ela estava vivendo num ambiente que o povo era tudo pagão. E talvez você, no seu ambiente de trabalho, você não consegue ser crente lá. Você não consegue exercer a sua fé lá, no seu ambiente de trabalho. Tudo estava favorável para essa mulher desistir. Mas ela continuou crendo, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Outra dificuldade, a terceira dificuldade que essa mulher estava enfrentando é porque ela estava sendo rejeitada pelo povo de Deus. Gente, essa mulher, ela estava sendo rejeitada pela própria igreja. Imagina você chegando aqui hoje na igreja, quando você chegasse lá na frente, o pessoal do acolhimento dissesse: olha, vai-te embora, ninguém quer tu aqui hoje não. O que é que você faria, irmão? Seja sincero. Será que você entraria para assistir o culto depois que alguém chegasse lá na frente e mandasse você embora? Mas veja o que falaram para essa mulher no versículo 23. Mateus 15, 23 diz assim: então os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não foi ninguém longe de Jesus, é alguém que estava servindo na igreja, disse assim, se aproximaram dele e pediram: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Essa mulher estava enfrentando tudo estava mandando essa mulher parar. Ela estava sendo rejeitada pela própria igreja. E será que, gente, às vezes a gente fica com um biquinho porque alguém olhou feio para a gente na igreja? Muitas vezes a gente começa a dar desculpa e dizer: eu não vou naquela igreja mais não, porque fulana faz tudo errado e está lá naquela igreja. Fulana só vive traindo o marido e está lá. O pastor chegou e nem falou comigo hoje, nem apertou minha mão, vou mais não. Eu não vou para aquele ambiente ali não, só tem pessoa empolgada. Eu não vou para aquela igreja não, ela tem parede preta. Misericórdia, está repreendido, Jesus. Parede preta. Muitas vezes qualquer besteira é motivo
da gente não ir em direção a Jesus. Você já percebeu que nós somos excelentes em dar desculpa? Você é ótimo em dar desculpa, eu sou ótimo em arrumar uma desculpa para a gente não fazer o que a gente deveria estar fazendo. Nós somos ótimos com isso. Nós somos ótimos em arrumar um motivo para justificar as nossas ausências. Essa mulher poderia ter feito várias coisas para não ir para Jesus. Qual é a desculpa que você está dando para justificar suas falhas até hoje? Qual é a desculpa que você está dizendo no seu coração para você ainda não estar servindo em algum ministério? Você percebe que na sua mente vem um monte de desculpa assim: eu não estou servindo por causa disso, eu não estou servindo porque eu não tenho tempo, eu não estou servindo porque não sei o quê. Qual é a desculpa que você tem dado para a sua falta de compromisso? Que você muitas vezes nem consegue vir para um culto de quinta e de domingo. O que é que tem feito você? Qual é a desculpa que você tem dado para a sua instabilidade emocional? Você hoje está bem, amanhã está mal, depois está bem, mal, bem, mal, bem, mal, bem, mal a pessoa está. Qual é a desculpa que eu e você pode estar dando? Essa mulher não deixou com que nada parasse ela. Ela fez com que nada parasse ela de buscar Jesus. Ela estava com a filha doente, uma filha endemoniada, ela era viúva, ela estava cheia de problema, ela tinha dificuldade porque ela era uma mulher sozinha, ela tinha dificuldade porque o ambiente que ela morava era um ambiente pagão, ela tinha dificuldade porque ela foi rejeitada pela igreja. E outra coisa que a gente aprende com essa mulher, quarta dificuldade, é aceitar o silêncio de Deus. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis. É a gente aceitar o silêncio de Deus quando Deus não responde você. O versículo 22 a 23 diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. O que foi que Jesus respondeu para essa mulher, gente? Nada. Jesus, ele fica em silêncio. Essa mulher está dizendo: ei Jesus, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é o Salvador, você é o filho de Davi, você é a semente prometida, você é que vai restabelecer Israel. Ela fala isso tudo e ela abre o coração para Jesus: eu estou sofrendo porque minha filha está doente. E Jesus fica calado. E Jesus fica em silêncio. Talvez é isso que você está enfrentando hoje na sua vida. Talvez você está clamando a Deus, você está pedindo, você está orando e nada está acontecendo. Deus está em silêncio. E talvez você ache que foi abandonado. Talvez você ache que você foi abandonada. Mas o que nós precisamos entender é que até o silêncio de Deus não é ausência de resposta, irmão. O silêncio de Deus também é uma resposta. Você já parou para pensar que um professor na nossa escola, quando chega o momento da prova, e é por isso que a gente usa: estou passando por uma prova, estou passando por uma provação. Já parou para pensar que o professor, na hora da prova, que ele entrega a prova para você, ele não responde mais nada? Muitas vezes a gente gosta: professor, me ajude aqui. E ele fica lá, em silêncio. Por que ele fica em silêncio? Porque tudo que você precisava para responder aquela prova, ele já ensinou a você antes. E a Bíblia fala que Deus não permite que a gente enfrente uma prova ou uma dificuldade que a gente não possa suportar. Então, quando Deus fica em silêncio, Ele quer justamente ver qual é a sua resposta. Deus está olhando para você dizendo: ei, eu já ensinei tudo o que você precisava saber. Você já leu minha palavra, eu já falei em oração, você já recebeu no culto, você já recebeu na adoração, você sabe o que você precisa fazer. Eu só vou ficar em silêncio agora. É muitas vezes a gente pedindo coisa lógica a Deus. A Bíblia fala que nós só devemos se relacionar com quem é crente. Aí você arruma uma pessoa que não é crente para namorar. E aí você diz: Deus, será que essa pessoa é para eu casar? Deus não vai responder não, irmão.
que vai responder o seu coração, porque é aquilo que você quer. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, porque a palavra de Deus já está falando o que é que ele quer. Ele vai ficar em silêncio. Ele colocou a prova na sua mão. Toma a provinha, responda. Quer casar? Case. Depois que estiver sofrendo. É isso que acontece quando a gente vai fazer uma prova, gente. E quando a gente não passa, a gente vai ter que ir para uma recuperação. A gente vai ter que estudar de novo. A gente vai ter que aprender de novo para fazer uma nova prova. E muitas vezes a gente é reprovado. Vai ter que voltar lá para o início. A gente caiu, quebrou a cara. Aí volta lá para o começo de novo. Mas Deus está dizendo, ó, tem uma nova oportunidade de aprender de novo. Tem mais uma nova oportunidade, porque Deus, enquanto você estiver respirando, Ele não desiste de você. Enquanto você estiver respirando, Ele não desistiu de você. E era isso que estava acontecendo com essa mulher. Jesus ficou em silêncio porque Ele queria saber a resposta dessa mulher. E a Bíblia no versículo 25 diz qual foi a resposta dessa mulher. No versículo 25 a Bíblia diz assim: e a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A mulher disse: ei, eu sei que você é Deus. Porque a lei dizia que nós só podemos nos prostrar diante de Deus. E quando ela se prostra diante de Jesus e adora Ele, ela fez: eu sei que você é Deus. É você que pode me ajudar. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Porque a minha filha está doente. Ela continuou adorando o Senhor, independente da dificuldade. Então não pare, continue crendo, continue adorando ao Senhor, porque Ele vai responder você. Amém? Amém. Só recapitulando, essa mulher estava passando por várias dificuldades que ela poderia ter desistido. Ela era uma mulher que tinha uma filha endemoniada. Ela era uma mulher sozinha naquela época. Ela vivia num ambiente pagão. Ela foi rejeitada pela igreja. Ela teve que lidar com a dificuldade do silêncio de Deus. A quinta dificuldade que a gente consegue perceber na vida dessa mulher é continuar adorando quando ouvimos palavras duras. Essa mulher, ela ouviu talvez a palavra mais dura, mas ela não parou de adorar o Senhor. Ninguém aqui, gente, eu tenho certeza, você não gosta de receber bronca. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta. Quando alguém chama a atenção da gente, a gente fica todo cabreiro, como a gente fala, né? Todo errado. Quando alguém chama a atenção da gente. Mas existem coisas que são necessárias, porque são para edificação do nosso coração. São para mostrar a nossa verdadeira motivação. Veja o que Jesus fala no versículo 26 para essa mulher. A mulher que está passando por um monte de coisa, um monte de problema, cheia de dificuldade, insistindo em Jesus, e Ele responde para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava chamando aquela mulher de cachorrinha, gente. Imagina se você chegasse aqui, alguém xingasse você. Você ia dizer: mas nunca eu piso naquela igreja. Mas nunca eu volto naquele lugar. Mas na verdade o que Jesus estava querendo fazer, Ele não estava querendo agredir aquela mulher. Ele estava querendo extrair dela a verdadeira motivação, a verdadeira adoração dela. E Jesus também estava querendo ensinar aos seus discípulos. Sabe por quê? Desde o começo, Mateus já estava reclamando, porque Jesus estava no lugar de pagão. Era como se a gente fosse a algum bairro aqui evangelizar, como a gente vai entregar sopa amanhã, né? Qual é o bairro mesmo? Como é o nome que eu nunca lembro? No João Farias. Amanhã a gente vai estar no João Farias entregando sopa. Era como se alguém chegasse aqui: pastor, pro João Faria, pastor, aquele lugar só tem quem não presta. Aquele lugar só tem bandido, pastor. Vai fazer o que lá, pastor? Era Mateus falando com Jesus. Jesus, ele vai fazer o que nessa cidade? Só tem quem não presta aqui. Só tem pagão. Só tem quem não acredita em Deus. O povo nem judeu é aqui, Jesus. A gente está fazendo o que aqui? Jesus estava querendo ensinar aos discípulos, que ele não tinha entendido ainda, é que todo mundo tem acesso ao Pai. Todo mundo.
independente de cor, raça, sexo, de dinheiro, de tudo. Todo mundo tem acesso a Deus. Jesus estava querendo ensinar aqueles caras aquilo que eles não tinham entendido ainda. Porque se dependesse dos discípulos, jamais eles iriam para Tiro e para Sidom. Mas Jesus estava dizendo, ei, esse povo aqui também tem acesso ao meu Pai. E é por isso que o Evangelho depois foi aberto a outros povos, por causa de tudo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus apareceu para Pedro e lá também para Jope. Então muita coisa nós precisamos entender. Jesus estava querendo ensinar os discípulos e também extrair a motivação do coração daquela mulher. Gente, outra coisa que a gente precisa entender. Na cultura do judeu, na cultura judaica, naquela época, o cachorro não era um animal doméstico. O cachorro não era um animal doméstico. É como se fosse um pombo e um pardal. Ninguém pega um pombo para criar. Você já pegou um pombo para criar? Você não pega. Aqui é a cidade de pombos, mas alguém tem pombo em casa? Pombo? Não, ninguém tem pombo em casa. Por quê? Porque tem doença, tem um monte de coisa e não é um animal doméstico. Naquela época, na cultura judaica, o cachorro não era um animal doméstico. Mas só que na cultura grega, que aquela mulher era grega, Ciro-Fenícia, na cultura dela, existe até desenhos daquela época, onde mostra o senhor da casa com um cachorrinho embaixo da mesa, comendo a comida. Então, para quem era grego, isso sim era normal. E é por isso que o versículo 27 de Mateus 15, ela dá essa resposta para Jesus. E era isso que Jesus queria ouvir. Ela diz assim, ó, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que essa mulher estava querendo falar para aquele povo, para a gente, para os discípulos? Ela estava dizendo que os cachorros, mesmo comendo só as migalhas, eles continuavam fiel ao seu dono. Ela estava dizendo que nós precisamos ser fiel a Deus, independente se é com fartura, se é com pouco, indiferente se é na dificuldade ou não, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos aprender muito com essa mulher, porque se queremos ser fiel a Deus, se você for fiel a Deus, gente, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar as nossas vidas. O nosso grande problema é querer fazer alguma coisa para Deus só para ser abençoado. E muita gente age assim, você sabia disso? Tem muita gente que dizima e quer que seja abençoado de todo jeito. Depois cobra a Deus. Deus, estou servindo na igreja, estou indo para os cultos, estou dizimando e está dando tudo errado na minha vida. Como é que pode? A gente quer cobrar a Deus como se a gente tivesse algum direito de reclamar. Essa mulher estava respondendo para Jesus, independente da dificuldade que ela tinha. Uma filha doente, uma filha endemoniada, uma mulher sozinha, uma mulher que estava sendo rejeitada pela igreja, uma mulher que vivia num ambiente pagão, uma mulher que teve que lidar com o silêncio de Jesus, uma mulher que ouviu uma palavra dura. Ela estava dizendo para Jesus, o principal da minha vida, Jesus, é a sua presença. O principal é a presença de Deus na nossa vida. E é isso que Deus está querendo levar a nossa igreja hoje, gente. Que o principal é a presença dEle. Vai ter dificuldade? Vai, porque a vida do crente não é fácil. Vai ter problema, vai ter provação, vai ter tempestade. Então, mesmo que você tenha sido rejeitado, mesmo que existam problemas financeiros, problema de saúde, problema afetivo, mesmo que pessoas tenham ferido você, mesmo que o ambiente que você vive hoje, na sua casa, família, no trabalho, não seja o melhor, mesmo que você esteja no deserto, passando pelo silêncio de Deus, o que Deus quer mostrar para você é que Ele é suficiente na sua vida, amém? Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando? O louvor pode vir? Eu quero só ler esse versículo para a gente finalizar. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13.
A gente vai finalizar com esse versículo, porque ele fala muito sobre a vida do crente, que não é fácil mesmo. Paulo, que foi um dos apóstolos de Cristo, que mais escreveu cartas, que passou por mais dificuldades, ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade. E tá um cara aqui que está falando que ele passou por extremas necessidades. Ele está dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter muito, sei o que é ter fartura. Mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Talvez é isso que eu e você está precisando hoje, nessa noite. É aprender esse segredo de viver bem em qualquer situação. Mesmo em tempestade, mesmo em bonança, mesmo com abundância ou na escassez. Nós precisamos aprender esse segredo de ser satisfeito, independente de qualquer coisa. E ele diz, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele diz, o segredo é, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para dizer a você que a sua história não acabou. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que, independente das dificuldades que você está enfrentando hoje, da necessidade que você está passando, para que você entenda que o que você precisa, você vai encontrar em Deus. Ele é suficiente. Ele é o que você precisa. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, pastor, eu estou precisando de um emprego. Você não está precisando de emprego, você está precisando de Jesus na sua vida. E quando você encontrar Ele, Ele vai abrir uma porta para você. Você talvez chegou aqui dizendo, eu estou precisando de um namorado, pastor, uma namorada. Não é isso que você está precisando, irmão, irmã. Você está precisando de Jesus na sua vida. E quando você encontrar Ele, saiba que você vai estar pronta para se relacionar com qualquer pessoa. Porque você encontrou Ele na sua vida. O que você precisa hoje, nessa noite, é da presença de Jesus em você. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. E Tu sabe que a vida do cristão, a vida do crente não é fácil. Sozinho realmente vai ser impossível. Mas com Jesus ela se torna possível. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível quando nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus. Porque nós sabemos que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Então, Espírito Santo de Deus, faz com que essa palavra ganhe vida hoje nessa noite. Faz com que essa palavra entre no nosso coração, fazendo a mudança, a transformação necessária para que a gente seja transformado, Pai. Faz com que ninguém saia daqui, Pai, da mesma forma que chegou. Mas que Teu Espírito Santo hoje faça uma mudança, uma transformação, uma renovação em cada vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até hoje. Porque nós entendemos a Tua vontade ativa e a Tua vontade permissiva, Pai. E que tudo que nós estamos enfrentando hoje é para que a gente possa crescer, amadurecer e avançar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor ainda vai fazer, Pai, em nós, nessa igreja, na nossa família, nos nossos ministérios. Mas muito obrigado também por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, através da nossa vida. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos, que nós agradecemos, e quem crê e concorda diz amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.